Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Olha só, meus amores, hoje nossa aula será nossa aula de produção de texto, 7/12/2020, certo? Então, tia Ana pede, por favor, que vocês peguem o livro de vocês de produção de texto, tá bom? Deixa aí separado, mas tia Ana gostaria, primeiramente, antes de trabalhar a produção de texto, eu queria fazer uma correção, certo? Onde tinha a correção no nosso caderno de português. Olha só, gente, na aula do dia 3, certo que Tiana foi fazer uma correção no segundo quesito. Então, por favor, gente, peguem aí o caderno de português, segundo quesito, letrinha C, onde vocês precisavam, né, colocar as frases no futuro. Tia Ana explicou muito para vocês que terceira pessoa do plural, utilizamos, tia Ana, sempre o ão. E na hora que tia Ana foi fazer a correção, tia Ana comeu a letrinha, certo? Tia Ana tia Ana falou, eles pintam e desenham. Gente, eu quero pedir desculpa. Acontece, tia Ana vem, né, conjugando os verbos, então houve esse erro e tia Ana agora quer fazer a correção com vocês, tá certo? Então, não é pintão, gente. O certo é pintarão e desenharão, certo? Então, vamos corrigir aí. Então, vai ficar, eles pintarão, certo? Às vezes, tia Ana fala um pouquinho, né? Pensa muito rápido e às vezes come, né? Acontece. Vou ficar mais atenta, tá certo, meus amores? Então, vamos fazer a correção? Então, gente, o correto é eles pintarão e desenharão. Certo, meus amores? Feita a correção. Segunda questão, Tiana, letrinha C. Eles pintarão, porque terceira pessoa do plural. Eles pintarão e eles desenharão. Aqui, Tiana, pensar rápido. Certo, meus amores? Feita a correção, vamos agora. Tia vai pedir que vocês guardem e peguem agora o livro de produção de texto, certo? Diana já apagou o quadro, já fizemos nossa correção de português. Agora, meus amores, eu gostaria que vocês pegassem o livro de português de vocês, onde vamos trabalhar a nossa produção de texto hoje, certo? Lembrando que na nossa aula passada de produção de texto, então, vocês irão pegar o livro de língua portuguesa, tá certo? Onde vamos trabalhar o texto. Vamos voltar algumas páginas que não foram ainda trabalhadas. Só que antes eu gostaria de lembrar, gente, Diana passou uma atividade de casa, onde vocês iriam escrever algumas curiosidades dos coelhos. Diana já recebeu algumas e vai ficar observando, esperando a atividade de vocês, certo? Hoje, vocês irão voltar um pouquinho o livro e irão colocar nas páginas 190. Por favor, coloquem aí nas páginas 190. Então, deixa a Tiana colocar aqui as páginas de classe, tia Ana, 190. Classe. Não esqueçam de colocar a data de hoje, tá certo? 190, 191, 192 e 193.
3. Certo? Então, nossas páginas da atividade de produção de texto que será feita no livro de Língua Portuguesa Sucesso, 190, 191, 192 e 193. Certo? Então, Tiana vai pedir que vocês façam a leitura junto comigo, ok? Que tem como título: Conheça o conto de Artimanha de Pedro Malas Artes. Ele faz parte da tradição oral em que a esperteza vence, sempre de um jeito sutil e engraçado. Seu nome possui diferentes grafias, além de Pedro Malas Artes, Malazarte e Malazarte, porém todos estão corretas. Então, gente, observe aí que tem Malazarte com S e Malazarte com Z. E o título de hoje, o texto trabalhado hoje, será Sopa de Pedras. Então, vamos lá todos ler, né, juntos o texto que vamos trabalhar hoje na nossa aula de produção de texto. Na verdade, a nossa aula de produção de texto, Tiana, e literatura. Vamos acrescentar, tá bom? Produção de texto e literatura, na verdade. Certo, gente? Produção de texto e literatura. Certo? Vamos lá. Posso contar com vocês? Então, diz assim: Sopa de Letras, de Edith Ferraz de Abreu. Diz assim: Pedro Malas Artes era um cara danado de esperto. Um dia ele estava ouvindo a conversa do pessoal na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha avarenta que morava no sítio para os lados do rio. Cada um contava um caso pior que o outro. A velha é unha de fome. Não dá comida nem para os cachorros que guardam a casa dela, dizia um. Quando chega alguém para o almoço, ela conta os grãos de feijão para pôr no prato. Verdade. Quem me contou foi Chico Charreteiro, que não mente, afirmava o outro. Eita velha pão duro, comentava um terceiro. Não sai nada, ela não dá nem bom dia. O Pedro Malas Artes ouvindo e matutando, daí a pouco entrou na conversa. Querem apostar que para mim ela vai dar uma porção de coisas e de boa vontade? Tu tá é doido, disseram todos. Aquela velha avarenta não dá nem risada. Pois aposto que para mim ela vai dar, insistiu o Pedro. Quanto vocês apostam? A turma apostou alto, na certeza de ganhar. Mas o Pedro Malas Artes, muito matreiro, já tinha um plano na cabeça. Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho, amarrou a trouxa e se mandou para a casa da velha. Era meio longe, mas para ganhar a aposta, o Malas Artes não tinha preguiça. O Pedro foi chegando, foi arranchando, ali bem perto da porteira do sítio da velha. Esperou um tempo para ser notado. Quando viu que a velha já tinha reparado nele, armou o fogãozinho, botou a panela em cima, cheia de água, e acendeu o fogo. E ficou o dia inteiro cozinhando água. Vamos seguir. A velha lá da casa só espiando e a panela fumegando. E o Pedro atiçando o fogo. Não demorou muito, a velha não aguentou a curiosidade e veio dar uma espiada. Passou perto, olhou, assuntou e foi embora. O Pedro firme, atiçando o fogo. No dia seguinte, panela no fogo, fervendo água, soltando fumaça.
Pedro atiçando o fogo, a velha olhando de longe dentro de casa. Até que ela não conseguiu mais se segurar de curiosidade. Saiu e veio negaceando o olhar de perto. O Pedro pensou, é hoje. Catou umas pedras no chão, lavou bem e jogou dentro da panela. E ficou atiçando o fogo para ferver mais depressa. A velha não se conteve. Oi, moço, tá cozinhando pedra? Ora, pois sim, senhora dona, respondeu Pedro. Vou fazer uma sopa. Sopa de pedra? Perguntou a velha com uma careta. Essa não, seu moço. Onde já se viu isso? Pois garanto que dá uma sopa pra lá de boa. Demora muito para cozinhar? Perguntou a velha, ainda duvidando. Demora um bocado. E dá para comer? Claro, dona. Então, eu ia perder tempo à toa? A velha olhava as pedras, olhava para o Pedro. E ele atiçando o fogo e a panela fervendo. A velha meio incrédula, meio acreditando. É gostosa essa sopa? Perguntou ela depois de um tempo. É, respondeu Malazarte, mas fica mais gostosa se a gente puser um temperinho. Por isso não, disse a velha, eu vou buscar. Foi e trouxe cebola, cheiro verde, sal com alho. Tomate, a senhora não tem? Perguntou o Pedro. A velha foi buscar e voltou com 3, bem maduros. 3 bem maduros. Pedro botou tudo dentro da panela, junto com as pedras, e atiçou o fogo. Vai ficar bem gostosa, disse ele. Mas se a gente tivesse um courinho de porco? Pois eu tenho lá em casa, disse a velha e foi buscar. Couro na panela, lenha no fogo, a velha sentada espiando. Daí a pouco, ela perguntou: não precisa pôr mais nada? Até que fica mais suculenta se a gente pusesse umas batatas, um pouco de macarrão. E aí tá saindo a sopa. Página 192 diz assim: a velha já estava com vontade de tomar a sopa e perguntou: quando ficar pronta, posso provar um pouco? Claro, dona. Aí ela foi e trouxe macarrão e as batatas. O Malazarte atiçou o fogo do macarrão cozinhar depressa. Daí a pouco, a velha já estava com água na boca. A sopa está cheirando gostosa. Será que as pedras já amoleceram? Em vez de responder, o Pedro perguntou: a senhora não tem uma linguicinha no fumeiro? Ia ficar tão bom. Lá foi a velha de novo buscar a linguiça. Cozinha que cozinha, a sopa fica pronta. Malazarte então pediu 2 pratos e talheres. A velha trouxe. E Pedro encheu os pratos, deu um para ela. Separou as pedras e jogou no mato. Ué, moço, não vai comer as pedras? Tá doida? Respondeu Malazarte. Eu lá tenho dente de ferro para comer pedra. E tratou de se mandar o mais depressa que pôde. Foi correndo para a venda cobrar o dinheiro da aposta. Gente, foi muito interessante. Você viu que aos poucos ele foi conseguindo o objetivo dele, certo? Então foi bem interessante. E a senhora não se deu conta que ela que estava trazendo os ingredientes da sopa. Bem esperto esse Pedro. Aí tem aqui o vocabulário, vocês já sabem que ele nos traz, né, um significado, né, das palavras trabalhadas do texto, onde tem venda. Aí aqui está o significado, pode ser uma mercearia, loja onde se vende gêneros alimentícios. Matreiro, sabido. Fumeiro,
fogueiro, onde se defumam os alimentos, chaminé. Incrédula, que não acredita, atiçou, espertou o fogo. Negaceando, recusar, fingidamente, enganar. Interessante, né, essa palavra, negaceando. A gente quase não utiliza. Então, um texto bem legal, onde Tiana vai responder com vocês. A gente sabe que sempre, após a leitura, ele vem trabalhando os sinônimos, os significados, certo? Então, vamos para a página 193, tá? Tia vai apagar todo o quadro. Coloquem aí na 193, quesito 1, que diz assim: assinale os sinônimos corretamente. A gente já viu no vocabulário alguns significados, certo? Diz assim, venda. Venda significa casa, mercearia ou edifício. Fácil demais, Tiana. Venda significa mercearia. Quando eu digo assim, matreiro, distraído, teimoso ou sabido. Pedro era um menino matreiro, era um menino sabido. Certo? E a segunda questão, vamos lá. Segunda questão, letrinha A e letrinha B, que diz assim: fumeiro e atiçou. A gente já sabe o significado. Então, Pedro, a fogueira, ele fez o quê? Atiçou. Pedro atiçou. Certo. E quando eu digo Malazarte colocou a linguiça no fumeiro. Fumeiro. Certo, gente? Então, atiçou e fumeiro. E o quesito 3 é pessoal. Mas Tiana vai explicar. Diz assim: escreva uma frase para cada palavra. Quando eu digo assim, incrédula, eu já sei, Tiana, que não acredita em algo. Incrédula. Certo? Então, você irá formular uma frase utilizando a palavra incrédula. Certo? Venda. Você pode formular uma frase, escrever uma frase com a palavra venda ou mercearia. Certo? Você formule suas frases, tire foto e mande para a tia Ana. Certo, meus amores? Casa, vocês já escreveram. Deixa a tia Ana apagar o quadro. Casa, vocês já escreveram as páginas 194 e 195, certo? Casa, não esqueçam de colocar data. Então, Tiana vai explicar. Diz assim: de acordo com o texto, gente, a gente sabe que sempre o que Tiana deixa para casa é a interpretação do texto, tá certo? Então, diz assim: de acordo com o texto, porque a velha era pão duro, então você vai ter que fazer a releitura, certo? Do texto. 2. Por que Pedro Malazartes quis cozinhar uma sopa de pedras? 3. A velha morava em uma fazenda, um sítio ou uma chácara. Bem no início do texto, ele já diz. 4 diz assim: para chamar a atenção da velha, qual foi a estratégia de Malazartes? 5. Liste os ingredientes que Pedro Malazartes conseguiu que a velha lhe desse. Vocês observaram que no texto ele manda, né? Ela trazer vários ingredientes. Vocês irão escrever. Por isso que é importante vocês fazerem a releitura do texto. Tá certo? Para melhor compreensão, vocês reler novamente. No 6, na página 195, diz assim: no final, quando foram tomar a sopa, o que deixou a velha espantada? Aí vocês dirão, alguma coisa deixou a senhora espantada. 7. Qual foi a explicação que Malazarte deu para a velha? E aí? Disse que as pedras não cozinharam ou disse que não tinha dente de ferro?
8 diz assim: depois de explicar o que Melazarte fez, também no texto diz. O quesito 9, qual é a sua opinião sobre a atitude de Pedro em relação à senhora? Ele agiu corretamente, gente? Se sim, você irá justificar. Se não, você também irá justificar. E o 10 diz assim: marque a característica dos personagens de acordo com o texto que você lê. Pedro, Malazartes, pão duro, feio, esperto ou louco. Tem aí a característica de Pedro. Senhora do sítio, alegre, avarenta, jovem ou magra. Uma palavra aí até que a gente não utiliza muito. Certo, meus amores? Então, façam, mande para a tia Ana a tarefa. Não esqueçam, tirem foto e mande lá no nosso aplicativo. Um beijo, quarto ano, um ótimo dia, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, quarto ano.